serão 22 estados, aí hoje, 22 estados, 4 territórios e 1 Distrito Federal. São 27 entidades que uma vez por ano se reúnem. Para o quê? Para exatamente fazer essa união entre as federações. Então, nós temos aqui a região, ela compreende a região norte, a região nordeste, a região centro e a região sul. São 4 regiões. Minas Gerais, São Paulo, etc. Né? Elas poderiam escolher, as federações, o termo Federação Espírita do Paraná, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ou o termo União. Então, nós temos a União Espírita Mineira e a USE de São Paulo, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Certo? Bom, e temos também o Conselho Carlinhos, Conselho Estadual da Espírita do Rio de Janeiro. Bom, a União das... Vamos falar agora, nós vamos chegar na USE. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, ela é formada, a USE estadual, que se divide em USE regional. Depois nós temos a USE intermunicipal, que é o caso da nossa aqui em Taubaté, que compreende Taubaté, Tremembé, São Luís, Ubatuba e Campos do Jordão. Que essas cidades não têm, fazem parte aqui. E a USE municipal, as cidades que não têm, que são sozinhas, né? Então, nós chegamos então na nossa USE intermunicipal de Taubaté, que tem a mesma preocupação de Kardec em 1800. A mesma preocupação. Por quê? A USE intermunicipal de Taubaté e a USE municipal, quer dizer, a função das USEs municipais daqui do estado de São Paulo, do Paraná, da onde for, essas células, né, das federações, aqui no nosso caso da USE. Qual é o objetivo? União dos centros espíritas. Direcionar, organizar e difundir a doutrina espírita no seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, com base na codificação kardeciana e na vivência do Evangelho de Jesus, e prestar assistência aos centros, promovendo palestras, seminários, eventos de confraternização, como Caldinhos, como Noite das Matas e outras, né? E ela é composta do quê? De uma diretoria executiva, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, vice-tesoureiro, e um conselho deliberativo, assim como o Conselho Federativo Nacional. Nós temos o nosso, formado por quem? Por representantes dos centros espíritas que coordenam os diversos departamentos. Então, eis a USE. Ela é fruto do quê? De uma preocupação de Kardec para a difusão, para a união dos espíritas, da doutrina espírita. A preocupação dele, como nós vamos conhecer a doutrina, senão através do estudo. Então, essa é a nossa USE. É isso que vocês veem sempre falar. Que é simplesmente uma instituição, né, que tem por finalidade a união. Né? E agora, então, o Eduardo vai falar sobre essa parte, a unificação. Também é da USE. Daqui a pouco nós voltamos só para mostrar o que a FEB faz para
convite de poder contribuir de alguma forma, depois de todo esse embasamento histórico, né? Nós vamos refletir um pouquinho sobre alguns pontos. Diante de toda essa fala, de todo esse embasamento da história, nós podemos pincelar alguns pontos de destaque, para trazer um pouco mais para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Para a nossa realidade, no centro que a gente frequenta, no chão onde a gente pisa. Então, um ponto importante seria a gente, primeiro, diferenciar espiritismo e movimento espírita. Não são a mesma coisa. Espiritismo, nós podemos dizer que corresponde à verdade que nos foi apresentada a partir do mundo espiritual, pela voz dos espíritos, pelo trabalho de codificação de Allan Kardec, mas a partir da espiritualidade. Sendo assim, o espiritismo é perfeito, porque é uma verdade do mundo espiritual. O movimento espírita não é perfeito, porque é um movimento humano. Corresponde à forma como nós, indivíduos falíveis, ilimitados, nos apropriamos do espiritismo e o colocamos em prática. É a nossa apropriação da verdade. Se é um movimento humano, ele não é perfeito, porque naturalmente nós colocamos nas nossas criações as nossas fragilidades. E é justamente pelo fato de um movimento espírita não ser perfeito que ele precisa desse movimento de unificação. Ele precisa desse sentimento de unidade. Porque esse sentimento nos garante uma prática mais responsável, que de certa forma vai proteger o espiritismo e a verdade que ele representa. Sem esse movimento de unidade, a gente correria o risco de cada um correr fazendo do seu jeito, de acordo com a sua interpretação, de acordo com as suas predileções. E cada um de nós, diante do universo que representa, entende de forma diferente, pratica de acordo com as próprias predileções. E seguir caminhos diferentes colocaria em risco o espiritismo. Então vejam, uma necessidade de unidade. Um outro ponto interessante é a gente considerar que união ou unificação é diferente de padronização. Unificação vem de unidade, vem de união, vem de um sentimento de fraternidade. É diferente de padronização. Porque quando a gente tem esse olhar um pouco mais simplório, a gente cai numa armadilha de achar que essa é uma conversa muito chata, porque quem é a FEB que fica criando regra? Que coisa chata usa e fica criando regra e cobrando coisas? Mas na verdade essa é uma versão de quem não conhece. Porque o papel desses órgãos que regulamentam e que são responsáveis pela unificação é de garantir uma prática plena do espiritismo, com responsabilidade, com coerência, e não se prender a detalhes que corresponderiam a uma padronização. Então não importa, por exemplo, se aqui a parede é branca e no centro que eu frequento a parede é azul, porque isso é um detalhe. Da mesma forma, não importa se na casa onde eu frequento algumas pessoas votam no partido A ou outras votam no partido B, porque isso é do indivíduo, é da pessoa. Não importa se aqui o passe acontece depois do Evangelho e na outra casa acontece antes do Evangelho, porque o Espiritismo não tem uma defesa rígida de uma liturgia, porque não é essa a proposta do Espiritismo. Mas importa que o trabalho mediúnico feito aqui e na minha casa
ou na casa do outro bairro ou do outro estado, estejam fundamentados na mesma base doutrinária, com o mesmo compromisso de pureza doutrinária, e sejam feitos aqui ou lá com a mesma responsabilidade, a partir de um grupo coeso, afinizado, que tenha compromisso com o horário, com o estudo, com a moral. É essa a preocupação que nós precisamos ter. Com aquilo que acontece dentro da minha casa e pode ser exemplo para a casa do outro. Com aquilo que eu posso trazer de exemplo da casa do outro, para melhorar a prática que acontece aqui dentro. Não é padronização, é sentimento de fraternidade. A unificação acontece quando a gente se reconhece no outro, porque nós temos um ponto em comum, que é esse compromisso com o Espiritismo, e com aquilo que o Espiritismo nos propõe, com esse processo de construção íntima, de edificação moral. Eu me reconheço nele. Nós estudamos a mesma obra, nós estamos comprometidos com os mesmos princípios, nós temos os mesmos ideais. Por isso, caminhamos juntos. E por isso eu me preocupo com o que acontece do outro lado do muro. Porque é espiritismo também. E eu quero que lá a prática seja tão edificante quanto aquela que eu busco. Por isso nós nos reunimos, por exemplo, em um mês espírita que começa agora em setembro em Taubaté, para que diferentes espíritas de diferentes casas possam ter a oportunidade de estarem juntos, unidos pelo mesmo Evangelho, se encontrando, trocando informações, trocando experiências. E é por isso que nesses eventos, sempre que possível, nós trazemos pessoas de fora, para saber o que está acontecendo no movimento espírita lá do outro estado. Porque o que acontece lá pode contribuir com aquilo que é feito aqui. Esse intercâmbio é importante, porque é o mesmo espiritismo. Senão nós corremos o risco de ficarmos presos na nossa própria prática, entre as nossas paredes, perpetuando erros ou interpretações equivocadas. E a gente precisa expandir o nosso olhar, aceitar o que os outros têm para oferecer. E precisamos também estar sempre dispostos a doar o que a gente já faz de bom e pode ser um exemplo para o outro. Sentimento de unidade. O que garante a existência da unificação é a fraternidade. Não é uma relação de poder. A use determina, a fé determina. Até porque, vejam só, como foi dito, o movimento espírita acontece a partir da prática. Se a gente pensar no Brasil, depois da codificação do espiritismo e do seu desenvolvimento na Europa, na França, núcleos espíritas começaram a ser criados no Brasil. E à medida que esses núcleos foram sendo criados, surgiu naturalmente uma necessidade de união. Os próprios trabalhadores espíritas, os próprios frequentadores, sentiram a necessidade de um órgão que regulamentasse o movimento para dar esse sentimento de unidade. Seria estranho se a gente imaginasse o espiritismo chegando no Brasil a partir da FEB. Primeiro cria-se a FEB e a partir da Federação Nacional criam-se núcleos espíritas. Seria estranho, mas não foi assim que aconteceu. Não foi de cima para baixo, foi de baixo para cima. Os centros vieram primeiro, os órgãos regulamentadores vieram depois, por um clamor dos próprios espíritas, dos frequentadores, dos trabalhadores de cada casa. Então vejam que não é uma relação de poder. E também é importante a gente considerar,
de acordo com o que foi dito, a FEB cria as normativas do movimento espírita a partir do conselho, a partir da sua da federação ou da federativa, Conselho Federativo Nacional. No Brasil nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, 27 unidades federativas. É a reunião dos representantes destas 27 unidades federativas que criam a pauta da USE. Anualmente esse conselho se reúne e elege quais serão as campanhas da FEB, quais serão as deliberações, o material que vai ser lançado, divulgado. Então vejam, a FEB delibera a partir de representantes estaduais. Isso significa que o movimento nasce e acontece no chão da casa espírita. E é a partir da necessidade, da demanda de cada casa, que esse movimento sobe para esses órgãos que cuidam da unificação. A partir das casas espíritas de Taubaté, daquilo que é deliberado nas reuniões da USE Intermunicipal de Taubaté, criamos a ordem do movimento espírita em Taubaté. Quais serão os eventos, quais serão as ações, quais serão as nossas atitudes em relação ao movimento. De acordo com as decisões da USE Intermunicipal de Taubaté, nós temos outros conselhos regionais, nós temos a USE estadual, que vai eleger os seus representantes para participarem da Federativa Nacional. Então vejam, é de baixo para cima. A FEB não cria normas e desce exigindo execução. Na verdade, ela ouve o clamor do movimento, de acordo com aquilo que acontece ao longo do país. Ela só tem o trabalho de unificar a voz de todo mundo. Não importa se essa voz vem de Taubaté, de Salvador, de Manaus, de Porto Alegre, porque é o mesmo movimento, é o mesmo espiritismo. E seria até mais coerente a gente imaginar não uma relação de poder de baixo para cima ou de cima para baixo. Porque se nós fôssemos criar um organograma mostrando a relação entre esses órgãos, seria na verdade uma lógica circular. Do centro para o USE ou para o seu representante municipal, para o representante regional e vice-versa, né? De um para o outro, conversando, se comunicando, trocando informações. Não é uma relação de poder, é uma relação de fraternidade. É o sentimento de pertencimento, de reconhecimento que permite que nós estejamos juntos, trabalhando por uma mesma causa. Porque todos os espíritas buscam o fortalecimento do movimento espírita e a defesa do espiritismo como doutrina. Todo mundo quer se reconhecer no outro e ter a partir do outro um ponto de apoio. Todo mundo quer um movimento mais forte, sendo divulgado com responsabilidade, praticado com responsabilidade e a partir desse trabalho poder se edificar moralmente, que é a nossa proposta maior. Voltando aqui para o nosso chão, a USE, pensando na nossa realidade, tem um papel de estar junto, de caminhar junto. Não é de padronização, mas é de busca por coerência. Vou dar um exemplo. Eu posso, na minha casa, ter trabalho mediúnico. Eu devo ter. Eu posso ter evangelização infantil. Eu devo ter. Eu posso estudar as obras de André Luiz, ter Evangelho Passe, ter atendimento fraterno. E dentro desses trabalhos que encontram embasamento na doutrina, se necessário, a USE é um ponto de apoio. Como fazer, como implementar, como alcançar mais pessoas,
como nós podemos trabalhar juntos, como eu posso organizar eventos com outra casa, aprender com ela, ver o que é feito lá, trazer para mim, mostrar o que eu faço. Agora, todos esses trabalhos precisam ter amparo naquilo que o Espiritismo nos apresenta. Eu posso ter várias coisas: atendimento fraterno, trabalho mediúnico, evangelho passe, o estudo sistemático do Espiritismo. Agora, eu posso, por exemplo, ter na minha casa espírita um curso de leitura de mãos? Nem vou dizer que eu não devo, nem vou dizer que eu não posso, mas eu não devo. Eu posso ter na minha casa trabalho de jogo de búzios? Eu não devo. Por que eu não devo? Porque não é Espiritismo. E se não é Espiritismo, não deveria estar dentro da casa espírita. Pode estar em outro lugar. E ninguém está dizendo que não é bom. Pode ser incrível. Pode atender muita gente. Pode trazer conforto. Mas não é Espiritismo. É outra coisa. E a gente não está criando regras. A gente está buscando coerência. Coerência. Fazer dentro da casa espírita aquilo que o Espiritismo propõe, apresenta e tem como proposta. Imaginem se eu abro um restaurante japonês e só sirvo pizza. Tem alguma coisa errada com a pizza? É gostoso, tem público, vai vender bastante, vai atrair pessoas. Mas não é comida japonesa. E se eu não quero mudar o cardápio, e se eu reconheço que não há nada de errado com o cardápio, não tem problema. Talvez eu não deva mudar o cardápio. Talvez por uma questão de coerência eu devo mudar o nome do meu restaurante. Eu posso ir lá na fachada, apagar restaurante japonês e colocar pizzaria. E vou ser feliz, porque está tudo bem. Agora, eu preciso ter responsabilidade comigo, com a culinária japonesa, com a culinária italiana, e com as pessoas que eu atendo, porque eu não posso receber pessoas prometendo um determinado produto que eu não vou oferecer. Então, se eu bato o pé e falo que na minha casa espírita vai ter leitura de baralho cigano, talvez o problema não seja o baralho cigano, seja a minha relação com o Espiritismo. Então, eu posso ir lá na fachada, apagar centro espírita, e, por exemplo, colocar que é um centro holístico, que é uma casa espiritualista, que é um centro de estudos de conhecimentos ocultos. Eu invento um outro nome qualquer e está tudo bem. Agora, eu preciso ter coerência comigo, com o trabalho que eu faço, respeito com o Espiritismo e com essas outras ciências que merecem respeito também, com o público que eu atendo. Então, a USE também tem esse papel de fiscalizar e de cobrar cumprimento de normas nesse sentido. Não de quem está impondo, mas de quem está cobrando coerência. Nós precisamos ser coerentes diante daquilo que nós oferecemos. Porque nós temos um compromisso com a pureza doutrinária. Isso não significa estar fechado ao novo. Se lá no futuro for provado que a leitura do baralho cigano encontra respaldo no Espiritismo, aí vai poder. Por enquanto não deve, porque esse respaldo não existe. E ninguém está dizendo que não é bom, só está dizendo que é outra coisa e por isso precisa estar presente em outro lugar. Então vejam, quando a gente tem um sentimento de unidade, nós nos preocupamos com esses detalhes, que não são detalhes, na verdade são a base, a defesa da base.